Olá, meu nome é Renan Machado, estou no terceiro ano do ensino médio e curso Tecnologia da Informação no UNASP. O UNASP é uma instituição adventista e lá curso ensino médio integrado com ensino técnico. O UNASP está localizado na cidade de Itapecerica, em São Paulo. O horário de aula ocorre apenas durante a tarde, entre meio-dia e 55 e 6h30. Esta videoaula faz parte de avaliações para a conclusão do curso ministrada pelo professor Douglas. Aqui eu vou estar criando um método para poder fechar o formulário. Ele vai ser basicamente um evento. Aqui eu vou colocar aqui Event Eyes. Aqui eu vou estar testando qual foi a tecla que foi digitada. Então, se foi o escape, que seria o ESC, ele vai fechar. Else if e.keycode for enter. Então o sistema ele tem que entender que o enter ele terá que funcionar basicamente como um tab, que seria para passar, né, entre os campos. O próximo que eu vou criar é um public void confirma sair. Ele vai ser ativado sempre quando o form ele estiver fechando. Form closing event args. Então a gente vai testar se o usuário quer realmente sair. Então message box show deseja sair. Vou colocar aqui encerrar a aplicação. Message box button.yes ou não. Icon.warning. Message default button, ele será, o botão padrão será o 2, né? Porque às vezes o usuário pode ter esbarrado na tecla e ele não vai querer sair sem querer do sistema. Então se o diálogo for não, nós vamos cancelar a ação de fechar. E se no caso ele não for não, se o usuário no caso apertar sim, então ele vai fechar direto. A gente não precisa colocar algum código para poder fechar, ele vai fechar direto. E o próximo método que eu vou criar é o private void. Eu vou criar aqui direto do form. O form, a gente clica aqui no formulário e a gente precisa achar o evento form closing. E aqui a gente chama o nosso método confirma sair e colocamos o objeto E de form closing event args. O próximo seria o form keydown. Deixa eu deixar aqui o evento keydown. E aqui a gente vai mandar o nosso método fechar formulário para poder fazer ele funcionar no caso, né? Aqui agora eu vou fazer um teste de validação
nas caixas de texto. Então aqui eu venho aqui, clico no text box do código e eu procuro, aqui já está aqui, o evento validating. Aqui eu vou estar testando se o txt code.text ele está vazio, no caso for diferente de string empty. Se ele for diferente, então a gente chama o método consultar produto. Se ele estiver realmente vazio, a gente deixa o foco nele para o usuário poder digitar. Aqui eu vou colocar basicamente o mesmo método no txt quantidade. A gente vai estar testando se o txt quantidade ele tem alguma coisa, porque a gente precisa fazer uma conta com ele. Então, no caso, se ele tiver nada, a gente não pode fazer o valor do produto vezes nada. O sistema vai acabar travando devido a isso, e aqui a gente está criando uma exceção para poder isso não acontecer. Então, se ele não tiver vazio, a gente vai colocar no txt total prod uma conta, que no caso seria float.parse txt valor, que é o valor unitário do produto, vezes float.parse o que tiver dentro de txt quantidade. .toString, certo? btn adicionar, ele ganha foco para poder apertar o enter e já adicionar o produto direto. E aqui, se no caso o txt quantidade ele estiver vazio, a gente vai apresentar um erro. Digite a quantidade. E aqui a gente coloca erro. Aqui txt quantidade ponto focus, que é para o usuário poder digitar. O próximo evento que eu vou criar aqui, private void deixa eu ver, acho que dá para criar ele direto aqui também. Eu vou clicar aqui no data grid e vou procurar um evento chamado aqui cell enter. Aqui eu vou estar abrindo um teste para ver se a coluna que foi clicada foi a 3, que no caso essa coluna 3, a quarta coluna é a coluna de quantidade, certo? E aqui a gente vai colocar, pegar o index, o valor de onde está essa célula que foi clicada. E aqui a gente vai usar a nossa variável total anterior para poder salvar o valor total que tiver dentro da linha, para quando o usuário quiser editar a quantidade, a gente poder controlar e atualizar o valor total que vai aparecer no nosso data grid. Grid.rows, que eu vou colocar nossa variável inteiro rows, ponto cells e o nome do campo, que no caso é total, ponto value, ponto toString,
E aqui eu abro um método chamado Begin Edit do DataGrid, que então ele abre um método que aí o usuário pode digitar alguma célula ou algum valor do DataGrid. Deixa eu ver, o próximo método também no DataGrid é o CellLive. Aqui no CellLive a gente vai estar testando também se a coluna que ele estava, no caso, era 3. Se a coluna que ele saiu, no caso, era 3, que é a quarta coluna de quantidade. Aqui eu vou também abrir um int rows. É basicamente o mesmo código de cima, eu vou até copiar aqui. Certo? E agora a gente abre outro método do DataGrid, que é o endEdit. Que esse endEdit a gente vai usar ele para ativar outro método, que chama aqui CellEndEdit. A gente abre outro int rows, a gente declara, né, inteiro. Aqui seria também a mesma coisa. Então aqui eu vou estar colocando float. Na verdade, a gente está mexendo com a quantidade, né? Então, vou colocar aqui quant igual a int.parse datagridview.rows .cells, o nome do campo que a gente quer salvar, que no caso é a quantidade, .value, .toString. A gente vai estar salvando aqui o que tiver dentro do campo de quantidade para a gente poder estar atualizando depois. Aqui também o float valor unit, que é unitário, né? A gente precisa também salvar o valor unitário do produto para poder fazer outra conta de novo e atualizar. Aqui seria a mesma coisa de cima, vou até copiar. O que a gente precisa mudar aqui é o campo, que no caso será valor unitário. Deixa eu ver se é esse mesmo nome que a gente nomeou aqui em cima. Copiei aqui para ter certeza que é o mesmo nome. Certo? E agora no datagrid.rows .cells, na coluna total a gente precisa atualizar o valor total. Então o valor será o quant, que é a nova quantidade que o usuário alterou, valor unitário e o valor unitário do produto. Então, total venda, a gente tira o valor que tinha antes. E a gente adiciona float.parse. Aqui será o valor total. A gente coloca o valor que tiver dentro do DataGrid na coluna total, .toString. Então a gente também atualiza o txt valor total.txt. Agora ele vai estar valendo total venda, que o total venda ele vai estar atualizado. Aqui
A gente vai precisar de mais dois métodos para finalizar. Eu vou criar aqui um método public void deletar célula. Ele vai receber um objeto key event args e a gente vai estar testando se a tecla que o usuário teclou dentro do data grid foi a tecla delete. Delete. E com isso a gente vai estar deletando uma linha, caso, por exemplo, ele desista daquele produto do carrinho. Então a gente rows é igual a data grid ponto corrente ponto row index, para a gente poder pegar o index da linha que foi clicada. Aqui no total anterior a gente usa a mesma variável, né? Data grid ponto rows row ponto cells, a gente no caso vai estar salvando total, o valor total, ponto toString. E no data grid a gente vai remover a linha, remove at data grid views.rows, a linha que tem o index. A gente vai estar pegando o index dessa linha, ele vai estar removendo a linha justo nesse index. E no total venda a gente tira o que foi salvo do total anterior, que no total anterior a gente salvou o valor que será excluído do data grid. Então a gente atualiza a label txt valor total, com total venda atualizado. Certo, e por último a gente cria aqui um data grid keydown, um evento keydown, que a gente chama o nosso método deletar célula e envia um objeto keyEventArgs e. Certo, e com isso nosso sistema está finalizado. Deixa eu ver se não está faltando alguma coisa, principalmente aqui em cima, eu posso ter perdido. Acho que está faltando alguma coisa. A gente não tá puxando a imagem do banco aqui nesse caso. Deixa eu só corrigir. Byte PR prod. A gente vai puxar do banco. Eita. Do campo imagem. Certo, então acho que agora tá certo. Vamos ver se está rodando. Vamos ver se está rodando. Aqui ele traz a foto do banco, a gente digita a quantidade, adicionar produto.
Certo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não coloquei dois métodos, que é o de gerar código e o nosso nomear data grid. Certo? Então, acho que agora vai funcionar. Ele acusou um erro aqui do gerar código. Aqui no caso eu esqueci de colocar string de conexão. Certo. Então aqui eu quero duas bolachas. Aqui ele eu esqueci de colocar um ponto de string aqui. Cadê? Aqui no método adicionar. Esqueci de colocar ponto text. Aqui o nosso botão finalizar. Deixa eu ver, acho que eu coloquei ele aqui pra cima, na verdade. Aqui eu cometi um erro, na verdade. Esses dois métodos eles não vêm aqui no nosso método inserir, ele vem aqui no botão finalizar venda. Então aqui a gente vai estar fazendo uma venda, simulando uma venda real, por exemplo. Um arroz e dois feijões, dois pacotinhos de feijão. Ao apertar em finalizar a compra, aqui no caso eu errei ali o nome do campo, deixa eu ver aqui. Valor total. Aqui no caso, agora que eu percebi, eu esqueci de colocar um convert. No caso ele não estava convertendo. O decimal. Agora eu creio que agora vai dar certo. No caso aqui ele não estava convertendo o valor do que tem no total do data grid para o formato do banco. Então aqui ele vem, adiciona um produto, adiciona outro produto, adiciona mais outro produto, finalizar a compra. Se a gente vier até aqui em itens venda, a gente pode ver que tudo que foi colocado agora nessa venda que a gente acabou de fazer, que foi na venda 4, todos os produtos estão lá, e no caixa, aqui no caso foi as outras vendas que estava dando erro no itens venda, mas no caso ele passou, agora a gente corrigiu tudo. E aqui se a gente vê no item 4, que foi o que deu certo, aqui ele somou, ele pegou o valor que estava aqui embaixo do textbox e colocou aqui como valor total da venda. Bem, por aqui eu termino o nosso sistema de mercado, o sistema funcionando, realizando uma venda e com cadastro. Bem, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.